O mercado agora espera a ata da última reunião do Federal Reserve, que decidiu manter os juros inalterados no mesmo patamar. Documento que vai ser divulgado na próxima quarta-feira. Eu vou conversar agora com Andressa Durão, economista do ASA, que vem conversar com a gente. Tudo bem, Andressa? Bem-vinda mais uma vez aqui no CNN Money. Obrigada pelo convite. Quero ouvir a sua percepção diante do que esperar, e é interessante lembrar que a última reunião do Fed teve aquele cenário em que quase todos os dirigentes do Fed votaram por uma manutenção dos juros, só 2 votaram como contrários, né? Mas na sexta-feira depois teve a divulgação do payroll, que aí fez com que inclusive o mercado mudasse de ideia e já projetassem um corte em setembro. Portanto, o que esperar dessa ata da quarta? Pois é, com isso tudo a gente fica achando que a ata está velha, né? Eu acho que isso Exato. aconteceu muito com as últimas atas desde a pandemia. A gente tem descartado um pouco, porque a gente fica muito mais dependente de cada dado novo. Então, se sai um dado importante, como foi o que aconteceu, a ata se torna um pouco velha. Mas eu acho que ela ainda tem valor, porque a gente teve um comitê super dividido, a gente teve um dissenso depois de muito tempo. Então, acho que essa ata vai dizer um pouco como que está essa divisão e dar mais alguns detalhes também sobre esse equilíbrio entre o mandato do emprego e o mandato da inflação. Na coletiva do último FONC, o Powell falou ali sobre uma assimetria, né, no balanço de riscos. Ele quis dizer que o mercado de trabalho estava em equilíbrio enquanto o mandato da inflação tinha um risco altista e que, por enquanto, eles não precisavam cortar os juros por conta desse risco altista. E aí eu acho que a ata ela vai dar para a gente algum sinal ali, algum cheiro do quanto esse payroll pode ter mudado esse equilíbrio. Então, acho que a gente pode ter alguma noção ali de como estava a divisão entre os membros do comitê em relação a essa visão dos 2 mandatos do Fed. Eu acho que, além do último dado, a gente tem um próximo dado do emprego que pode mudar isso, que pode mexer com esse equilíbrio, e a ata ela pode dar algum sinal para a gente de como é que estava essa divisão quanto a essa fala do Powell, né? Se todos os membros estão mais nessa ponta de que o risco era altista, ou se era uma visão mais dele, e quando a gente olhar a ata, a gente vai ter uma noção maior de que a maioria não estava nessa ponta. Então, acho que ainda é relevante, sim, a ata, mas é claro que a percepção geral é que hoje o Fed é um Fed mais dove do que era na época da reunião. Inclusive, esse ponto para tentar entender um pouco mais sobre essa ata, porque é uma ata e a gente fica com essa percepção, como você disse, que ela é velha, porque é uma ata que ela foi feita durante a reunião, não foi feita depois da reunião, depois que o resultado saiu. Porque a gente está falando aí de quarta-feira saiu o resultado, sexta-feira saiu o dado do payroll, né? Então, querendo ou não, ainda assim vai ter alguns pontos desatualizados, assim. Eu queria entender um pouco mais sobre esse cenário que a gente pode esperar a partir do que você está nos falando, porque a gente fica nessa expectativa, mas até que ponto realmente pode trazer algo novo, né? Então, provavelmente a gente vai ter uma ata ainda dizendo que o mercado de trabalho é sólido. Exato. E, por outro lado, a gente teve um dado de mercado de trabalho que não veio sólido. Mas eu acho que, ainda assim, a gente pode considerar que um mercado de trabalho sólido ainda é a visão do Fed atualmente, porque vários membros que fizeram comentários, né, ao longo dessas últimas semanas pós-payroll, continuam avaliando o mercado de trabalho como sólido, e o próprio Powell, na última decisão, comentou que o Fed olhava para a taxa de desemprego. Então, assim, ali no próprio comunicado do Fed, quando eles comentam, né, no primeiro parágrafo sobre a economia, eles falam a inflação está acima da meta ainda, ou então ainda elevada, e aí eles comentam os dados do mercado de trabalho ainda são sólidos e a taxa de desemprego está baixa. Eu acho que eles poderiam, se eles fossem reescrever o comunicado hoje, eles poderiam colocar os dados de mercado de trabalho esfriaram, mas ainda estão sólidos e a taxa de desemprego está baixa. Eu acho que seria uma pequena mudança se a ata fosse reescrita hoje. Então, eu acho que mesmo que venha algo como uma avaliação de mercado de trabalho sólido, a gente ainda poderia considerar, e provavelmente o Powell vai reafirmar isso
isso no discurso dele em sexta-feira, assim como vários membros que comentaram pós-payroll falaram. Então, eu acho que a gente ainda pode levar em consideração o que vier ali na ata em relação ao mercado de trabalho, mas, como eu disse, o ponto principal é a questão do balanço de riscos. Se na ata vier ainda uma avaliação de que os mandatos estão ainda com um risco muito assimétrico para o lado de inflação, isso eu acho que se torna velho, porque por mais que a taxa de desemprego tenha vindo baixa ainda, a questão do mercado de trabalho pelo payroll ter vindo um pouco mais fraco, de certa forma impacta esse equilíbrio em algum grau. Eu falei, a gente pode avaliar ali dentro da ata, ter algum sinal de em qual grau isso impacta a partir da avaliação da maioria, mas eu acho que impactou em algum grau. Então, não dá para avaliar que esse equilíbrio é o mesmo do que era na época da reunião, quando a ata foi escrita, mas eu acho que a avaliação de geral do mercado de trabalho a gente pode levar em consideração ainda. Perfeito. E aí eu aproveito para te perguntar também, diante desse cenário, porque apesar dessas alterações importantes do mercado de trabalho, teve um ponto que não mudou tanto aí dessa última reunião para agora, que é especificamente a questão da previsão de pelo menos 2 cortes agora de juros até esse fim do ano. A dúvida era, vai ter corte agora em outubro ou não vai? Por enquanto a gente está vendo ainda um cenário bem dividido, mas por enquanto não deve ter corte, então devem ser 2 cortes apenas. Como é que você está enxergando essa discussão aí sobre cortes ou não? Já vai ter o primeiro corte agora em setembro, portanto, como olhar para esse cenário agora das próximas reuniões? Eu acho que para a gente, o que diferenciou ali o payroll do que a gente estava imaginando pós comentários do Powell, pós última decisão do Fed, foi exatamente antecipar ou não esse corte que a gente estava jogando para outubro. A gente tinha uma probabilidade elevada de cortar em setembro, porque a gente estava numa ponta mais dove, porque a nossa avaliação aqui na casa era de uma economia fraca por conta da incerteza elevada. Então, a gente tinha essa percepção de que haveria já 2 cortes esse ano. A dúvida era se seria mesmo setembro ou outubro, o primeiro, e o segundo a gente já estava jogando para dezembro. Quando veio essa percepção de que os dados de inflação começaram a refletir tarifas, que o Fed estava avaliando que o equilíbrio estava assimétrico para cima, a gente entendeu então que eles poderiam adiar esse primeiro corte para outubro, enquanto avaliavam outros dados. E aí veio esse payroll fraco e a gente falou, não, então acho que eles vão cautelosamente cortar primeiro em setembro e esperar para ver se os dados confirmam uma deterioração do mercado de trabalho a ponto deles precisarem fazer cortes consecutivos e também cortar em outubro e dezembro, ou se eles esperam e, mesmo tendo cortado em setembro, pulam a reunião de outubro, porque não é bem assim, não precisa estimular tão rápido a economia, vamos cautelosamente com 25 pulando reuniões para, aos poucos, avaliar como que a tarifa bate na inflação. Por enquanto, a gente tem esse call de corte em setembro, porque ele se assustou com o payroll e vai tentar antecipar essa continuidade aí, né, de levar a política monetária para o neutro, mas de uma forma devagar, porque ele ainda não sabe o quanto esse mercado de trabalho está fraco. Mas se a gente tiver um dado de emprego fraco novamente no início de setembro, pode ser que o mercado antecipe esse corte que está ali em dezembro e a gente também para outubro. Então, eu acho que o que o mercado fez foi a mesma coisa que a gente pensou aqui. Vamos tirar o corte de outubro e jogar para setembro, mas o próximo corte depende dos próximos dados. Então, o mercado não quis se antecipar muito, porque esse payroll foi um payroll fraco, mas ele não é um payroll indicativo de recessão. A taxa de desemprego ainda em 4,2, ela é uma taxa que está em linha com a taxa de longo prazo. Um payroll só é difícil de avaliar, porque ele é muito volátil, então pode ser que a gente precise avaliar uma média, e aí se o próximo dado vier forte, aquele dado de julho não significava que a economia estava muito fraca, apenas significou um ponto ali mais fraco que depois se recuperou. Então, eu acho que o mercado está esperando o próximo dado de emprego para fazer essa reprecificação aí da reunião de outubro. Então, é um super dado para mercado, é o principal que a gente vai ter até a próxima decisão.
Perfeito. E aproveito para te perguntar também com relação aos dados do emprego, porque a gente viu logo depois que esses dados saíram, porque eles vieram com atualização, vieram muito mais fracos e atualizaram também os dados das últimas semanas, dos últimos meses. E foi um cenário que acabou surpreendendo e aparentemente pegando o próprio Donald Trump de surpresa, que acabou demitindo quem estava controlando essa divulgação desses resultados. O quanto que isso pode impactar essa demissão e essas modificações agora nesses resultados que a gente sabe que são tão importantes, né? O payroll é super esperado pelo mercado como um todo e o quanto que a gente precisa ficar atentos a novos resultados do payroll agora com novos diretores, com novas pessoas coordenando essa pesquisa que a gente sabe que é tão essencial para tentar entender como é que está esse cenário do mercado de trabalho. Bom, eu acho que a gente tem que confiar nas instituições. Eu acho que esse tipo de revisão acontece, não é só nos Estados Unidos. Desde o fim da pandemia, a gente tem tido muito problemas com os dados, né? Tanto de revisão por fator sazonal, quanto por falta de respostas de empresas. O que aconteceu ali foi uma diminuição mesmo da quantidade de respondentes da pesquisa. Isso acontece quando a gente tem volatilidade, quando a gente tem muita incerteza. E então, eu acho que no final, a mensagem que fica é melhor avaliar os dados numa média mesmo, porque se eu estou com um dado de um mês de referência e tem uma amostra pequena e essa amostra vai ser revisada no próximo mês, então é melhor eu pegar o dado do próximo mês para olhar para o dado atual. Então, acho que quando o novo, né, responsável pela pesquisa fala que ele vai tentar não divulgar a cada mês a pesquisa, e sim de 3 em 3 meses, é exatamente por isso. Não que eu esteja concordando com isso, mas eu acho que é porque é para tirar esse ruído mensal que a gente tem por conta tanto de fator sazonal quanto de amostra da pesquisa. E aí, o que eu acho? Essa revisão ela foi ainda mais importante do que o dado de julho em si. O dado de julho, ele fez até isso que eu falei, ele trouxe um aumento em relação ao mês anterior, quando a gente olha para a variação, né, do emprego. Então, o dado de julho em si não é um dado de emprego fraco. Inclusive, hoje em dia, que a gente olha para um payroll que a gente chama de neutro, ele está até acima desse payroll neutro, porque esse payroll neutro novo, depois de todo o efeito imigração que teve, é um payroll mais fraco do que o que a gente viu nos últimos anos. Então, o que a gente chama de payroll neutro, né? Seria o nível de emprego em que a gente não gera inflação quando está acima e nem gera desinflação quando está abaixo. É o compatível com um equilíbrio do mercado de trabalho. Esse payroll neutro, ele era, com a quantidade de imigrantes que entraram nos Estados Unidos nos últimos anos, mais para perto de 150 mil, 200 mil, e hoje ele está mais perto de 60, 70 mil. Então, faz sentido que a gente tenha essa questão da oferta trazendo um nível, né, de ritmo de criação de emprego mais baixo, que é o caso de julho. Se a gente começar a ver um payroll daqui para frente parecido com o de julho, é um payroll ok, com o mercado de trabalho em equilíbrio. O grande problema foram as revisões de maio e junho, que realmente foram dados muito mais fracos do que o que a gente estava esperando, e sinalizaram ali para a gente, eu acho, que não era que a economia estava entrando em recessão e a gente não sabia, mas sim que a gente teve uma desaceleração causada por uma incerteza elevada, mas que a gente agora vai seguir com um patamar um pouco mais fraco, mas não um patamar recessivo. Sobre as revisões dos dados, eu acho que elas vão continuar acontecendo, mesmo com a nova equipe, só que não da mesma magnitude que foram os últimos. Pois é, eu aproveito também para te perguntar com relação, porque é uma semana cheia essa semana, inclusive, a gente tem a ata também do Fed, mas também tem divulgação e tem fala de Jeremy Powell lá em Jackson Hole. O que esperar dessa fala? Agora sim a gente vai ter uma fala realmente atualizada com a repercussão aí de dados de payroll e talvez ele até comentando um pouco dessa ata lá do FONC, né? Exato. Esse evento, né, que é a fala do Powell em Jackson Hole, é um evento super aguardado porque geralmente você tem sinais ali para a política monetária. Aí o mercado está super nervoso com isso, porque além de ser a última fala do Powell como presidente do Fed, é uma fala que vem aí pós-payroll, quando na verdade a gente teve uma decisão do FONC muito próxima do payroll, né? Então vai demorar para ter um novo Q&A do Powell. Então que bom que tem Jackson Hole no meio do caminho, mas ao mesmo tempo eu acho que a gente aqui na casa não está na ponta mais dove. Eu acho que o mercado está esperando que o Powell reconheça
que houve esse desequilíbrio do balanço de riscos ali, ou seja, que ele tenha uma fala bem diferente da última, do Q&A. Ele iria assumir ali que o mercado de trabalho está mais fraco, que o payroll foi realmente fraco e acabaria passando uma mensagem mais dove. Aqui do nosso lado, eu não acho que o Powell vá fazer esse discurso de demonstrar que está avaliando um mercado de trabalho mais fraco, até porque seria se contradizer muito em relação à fala dele sobre a taxa de desemprego no último Q&A. Ele deixou muito claro que o Fed olhava para a taxa de desemprego, que vem de uma pesquisa, e não para o payroll, que vem de outra pesquisa. Eu acho que o mercado dá muito peso para o payroll. É claro que o Fed também dá, o payroll é um dado super relevante, mas quando a gente fala sobre esses efeitos de imigração na oferta do mercado de trabalho, na oferta de mão de obra, o payroll ele capta pouco esse efeito. Quando eu falo que a gente tem um payroll neutro, a gente tem esse impacto só do lado da demanda demonstrado no payroll. O lado da oferta, a gente não consegue captar no emprego. A gente só consegue captar na taxa de desemprego porque ela é uma taxa de desemprego sobre o total da força de trabalho, que é quem também está procurando emprego. Então, se o payroll é um dado que mede a quantidade de vagas preenchidas, ele não vai me dizer sobre quem está procurando emprego ou não. Ele vai me dizer só sobre quem está empregado. Então, o Powell, eu acho que ele acertou muito em fazer esse contraponto no Q&A antes da divulgação do payroll. Ele deu um downplay no payroll, falando que o payroll não ia captar isso e que a taxa de desemprego era o melhor dado para ser avaliado agora, porque ela ia captar tanto o efeito demanda quanto o efeito de oferta. E aí, o que aconteceu com a taxa de desemprego? Ela veio pior, ela subiu, mas ela subiu em linha com o esperado. Ela mostrou alguma piora, sim, da demanda do emprego, mas ela também mostra que tem um efeito oferta acontecendo, sim, no mercado de trabalho. Então, eu acho que quando o Powell for fazer o discurso dele na sexta-feira, ele vai voltar nesse assunto e, por mais que ele reconheça um payroll mais fraco, ele vai dar o play no payroll de novo e vai colocar a taxa de desemprego como principal indicador. Então, no próximo dado de emprego que vai ser divulgado, que é esse que eu falo que é super relevante, para a gente ter um Fed dove, a taxa de desemprego também precisa piorar. Perfeito. Andressa Durão, economista do ASA, obrigada mais uma vez pela conversa aqui com a gente. Volte sempre, viu? Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada.